E assim, como se está? Tenho companhia, tenho alguém que abre comigo. E então, quando a Norma falou que gostaria de vir, eu fiquei mais contente ainda, porque a Norma é filha de uma filha querida, que a gente sempre vê tudo que ela trabalha, tudo que ela faz, o esforço que ela faz. Então foi muito bom terem vindo. Nem precisaria ter pedido, era só vir, porque a casa é dela também. Nós ainda fomos a Norma como membros do nosso grupo. E nesta palestra, nós queríamos ouvir as coisas do professor José Cabrillo, que mais vulgarmente chamado de Pedro. Falei para ele que meu pai também era José, mas não chamavam de Pedro, chamavam de Joselito. Ele disse que o pai dele também era José, era Joselito. Então nós temos muita coisa comum até com essas coisas de nome. E agora, como foi interessante ele querer conhecer o grupo, eu comecei a falar das pessoas que a gente formou. Eu disse, quando eu tenho formação de matemática pura, todos vocês sabem, meu doutoramento foi em equações diferenciais funcionais, e aí uma coisa, quando vi hacía las investigaciones y todo para las cosas bélicas, la guerra, teria muita até indisposição mesmo de dizer, puxa, trabalhando tanto, fazendo tanta coisa, e as coisas que eu faço vão ser usadas na guerra. E com a minha aula de professor, eu me sentia lá muito bem, eu passar todas aquelas coisas, até que um dia chegou uma chamada de Polônia, que queria o trabalho que hacíamos para coisas de farmacologia. Então, quando teve coisas que se aplicava também à farmácia, à construção de remédios e coisas assim, eu me senti mais à vontade, e aí eu terminei a minha tese de doutorado. E esta, em 1986, no USP, em São Carlos, no campus da Universidade de São Paulo, agi em São Carlos e me retirei. E quando me retirei, na pergunta que me hacía, por que os alunos que estamos decidindo agora querem uma matemática na fecha? Então, minha angústia sempre era por que eu estava recebendo alunos com uma formação ruim. E decidi trabalhar com escolas secundárias para ver o que faziam com aqueles alunos. E na escola secundária eu fui trabalhar em duas escolas e pude ver que era diferente daquela matemática que eu tinha sido formada, era diferente da matemática dos meus filhos, e os meus netos estavam precisando ir a uma escola privada, porque a pública já não atendia bem. Foi quando me chamaram de vir a volver a cá, porque quando esta entidade UNESCO não existia, e as escolas universitárias eram nas capitais, e quisiam ser no interior do estado. E esta foi criada em 1959, e o marido foi chamado para cuidar da matemática, esse prédio que é o nome de minha esposa. E aqui comecei a trabalhar na universidade, e como havia escola de professores, me sempre publicou. E assim, fui para São Carlos, viajei com muito tempo.
porque la perspectiva que via era como se hace matemática. Y a mí siempre la matemática fue hecho trabajando con problemas, siempre. Y recorriendo la historia, se ve eso, que la matemática empezó cuando el hombre hizo la necesidad de haber un conjunto, los elementos de un conjunto y cómo trabajar en ellos. Y así, resolución del problema tuvo una grande influencia en las cosas que pude hacer, que estoy haciendo. Ya tenemos aquí hechas, aquí en esta institución, 17 mestrados, 11 doutorados, e ainda teremos 4 doutorados, mais 3 mestrados, e assim me quedo lista com as coisas. Estou esperando que dessa vez eu termine mesmo, né? Estou achando que já eu estou abusando demais. Com a idade que eu tenho, já podia não discutir com os meus filhos se eu faço ou não faço a operação em tal dia. Mi marido no lo voy a quitar los tireoides. Y mis hijos, ¿cómo? No era data para hacer esto, no tienen tiempo, son los alumnos lá na escuela, las cosas que hacen. Sí, a mí me gusta mucho. E quando, na semana passada, nós fomos assistir a palestra do professor José Carrijo, foi muito bom, porque nós temos muitas ideias coincidentes. Quando ele falava como trabalhar os professores e de que maneira chegar a eles, as coisas que ele fala são bastante próximas da gente. Então eu vi que nós não estamos só presas aqui no Brasil com resolução de problemas. Eu tenho muita ligação com o pessoal dos Estados Unidos, tive mais, até que a Judith Salda, trabalhei com a Judith Salda nos Estados Unidos, lá em San Diego, e me hice como uma visitante pela universidade, desde 1989, iba todos os anos, pelo menos 2 semanas, um mês, uma semana, quando podia ir a trabalhar com eles. E assim, apesar de minha formação ter sido na didática francesa, nos anos 50, a mim atraiu muito mais a didática ou a educação matemática dos anos 40. E me pus a trabalhar com isso. Eu sei que em Portugal e na Espanha, muitos de vocês trabalham com as famílias, e assim nós hicimos cercamos o outro. Bem, o que temos aqui na ordem? A Norma fez o doutorado, conta um pouco do seu doutorado. Bom dia. Eu terminei o doutorado em 2005. Eu sou professora na educação superior desde que me formei na graduação, e o meu mestrado foi em matemática pura, mas o doutorado foi em educação matemática aqui na Unesp, e eu fui convertida à resolução de problemas de uma maneira incurável pela Dona Lourdes. Eu gosto muito da resolução de problemas. Hoje estava comentando com o meu ex-aluno, então já faz 15 anos que a Dona Lourdes me conquistou, porque eu comecei em 2000 o doutorado, né? A resolução de problemas. A minha tese de doutorado envolveu a utilização de software, computador,
o Implot para alunos do curso de Administração de Empresas e Resolução de Problemas. E agora eu trabalho também no programa de pós-graduação, como orientadora de mestrados e doutorados. Eu sou coordenadora desse programa nesse momento. E os meus alunos, a maioria deles também vão por essa minha paixão que se tornou a resolução de problemas. Quando eu fiz a minha tese, eu encontrei um trabalho do professor Carrilho e do professor Contreras, que já não é tão novo, é de 2007, mas eu gosto muito desse artigo e gosto muito das coisas que o senhor escreve. Um dos meus alunos trabalhou muito com os seus trabalhos, um aluno de mestrado, e é isso. E hoje eu vim para conhecê-lo pessoalmente. É um grande prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Também. Os outros são todos alunos atuais. Mas a Norma sempre foi minha companheira das viagens, dos ICs que nós fomos, e fomos para a Finlândia, e fomos para a Dinamarca, e fomos para o México, e fomos para uma porção de lugares juntas, e publicamos muito juntas. Tanto que quando sai Onushiki Alevato, su nome Alevato, muita gente fez uma persona sola. Onushiki Alevato, mas Onushiki é um, Alevato é outro, né? E ficamos muito tempo, mas ela teve bastante condição de se livrar das amarras de quem a formou, e estamos juntas trabalhando num grupo muito forte dela. Tanto que o Encontro Nacional de Educação Matemática foi realizado este ano na escola deles, com muitos participantes do Brasil todo. Foi um encontro muito bom, e que eu sei que a mão da Norma foi extremamente forte nisso tudo. E você, como aluno, tem alguma coisa a falar sobre isso? Bom, agradeço o convite da senhora, da professora Norma. Trabalhei com a professora Norma, eu também venho de uma formação de matemática, mas trabalhei em empresas, então uma formação um pouco mista. Me tornei professor da rede pública de São Paulo, estadual. Fiz o mestrado em ensino de ciências e matemática, doutorado também. Eu passei pela professora da Poli, que está na parte de formação de professores, mais fortemente, e depois fui doutorado com a professora Norma, onde eu tomei consciência da resolução de problemas. Eu já trabalhava um pouco com isso independentemente, mas não com o conhecimento. No meu doutorado, eu juntei análise de erros com resolução de problemas. Resolução de problemas e análise de erros para entender o que o aluno estava errando, o que ele poderia estar contribuindo para desenvolver, melhorar esse aprendizado para que ele não cometesse o erro novamente. E me sinto muito honrado de estar aqui hoje, sendo professor, eu também utilizei isso no meu trabalho, alguns artigos vossos, inclusive mandei e-mail na época, não lembro se foi para o senhor, se foi para o Contreiras, para a gente trocar informação, foi muito bem recebido, muito bem respondido. Obrigado pela presença. Agora, na ordem, quem está para defender é o Nildo. Nildo, conta um pouco do seu trabalho. Eu já tinha falado anteriormente, meu trabalho primeiro é sobre a minha formação. Eu não fiz licenciatura, eu fiz bacharelado em matemática, e do bacharelado eu fui direto para o mestrado, fiz mestrado em matemática, Associação de Matemática Pura. Meu trabalho foi em criptografia. A minha orientadora de mestrado, ela trabalhava no CEPES,
que era um órgão que mandava informação do Brasil para a Embaixada do Brasil em outro país. Então, quando ela foi para lá, ela sempre orientava nessa área, eu achei uma área interessante e comecei a trabalhar, e fiz o meu trabalho nessa área, né? Meu trabalho de mestrado, eu tentei mostrar que a segurança do sistema criptográfico mais usado na Europa na época, o AENIA, ele se configurava pela incompatibilidade de grupos, não existia isomorfismo entre grupos. E depois disso eu terminei o trabalho, porém eu sempre queria continuar o trabalho nessa área. Depois eu comecei a dar aula, passei no concurso, entrei para trabalhar na PUC, em Goiás, e comecei a fazer esse trabalho. E de repente eu comecei a perceber que tudo que eu tinha aprendido, toda aquela formação do mestrado não estava me servindo, né? Ou seja, nem até para achar alguém para conversar a respeito do que eu tinha feito era complicado. Então eu decidi depois de muita insistência do colega meu, eu decidi vir conhecer o programa, né? E vir para a área de educação. Aí na época eu trabalhava no Instituto Federal e na PUC, aí eu saí, né, da PUC, eu pedi demissão na PUC e vim para o trabalho. Aí conheci a professora Lourdes e aí também, como a Norma falou, eu fiquei muito interessado nessa área e comecei a fazer um trabalho. Então até demorou um pouco até descobrir o que fazer, né? Eu sabia que queria trabalhar com formação de professor, eu trabalhava lá na formação de professor, era professor de curso de licenciatura, mas ainda não tinha certeza do que fazer. Aí eu sabia, a minha grande preocupação que eu queria atacar mesmo era aquela questão dos alunos sempre falarem que não via necessidade de algumas disciplinas que eles faziam na graduação, né? Eles faziam disciplina na graduação, eles faziam cálculos, faziam equações diferenciais, análise, álgebra, e não sabia para que servia, né? Então, os alunos ficavam até, assim, sempre falando, né? Eu não vejo necessidade de fazer isso, não só nos cursos de licenciatura, até mesmo nos cursos de engenharia, outros. Tem até uma história interessante que um dia, lá na PUC, todos os alunos eram obrigados a fazer teologia, sociologia, um monte de qualquer área, até de engenharia. Aí um dia eu estava lá na sala, o professor falou assim, um aluno chegou e perguntou para o professor de engenharia, professor, mas por que eu tenho que fazer essas disciplinas igual teologia, igual sociologia, essas disciplinas, para que serve essa disciplina? Para que serve essa disciplina? Aí o professor pegou e disse, isso aí é para dar emprego para os professores lá do básico, né, que era a área inicial. Aí eu comecei a perguntar, falei, será que essas disciplinas que eu ensino também não é só para dar emprego para nós? Né? Eu não vejo utilidade nenhuma, né, em ensinar várias disciplinas. E quando eu vim para cá, eu comecei a pensar no cálculo, porque como eu não tinha experiência com pesquisa nessa área, e eu vi que o cálculo tinha muitas pesquisas, eu pensei, aí apoiado no que o Petro disse, né, que era bom o pesquisador novo se apoiar numa área que já tem bastante pesquisa, ou numa área que o pessoal já pesquisa, e comecei a pensar nisso. Inclusive, o projeto que eu apresentei foi na área de cálculo, mas aí não era mesmo, eu percebi que não era bem o que eu queria. Eu queria pegar uma disciplina das que os alunos realmente consideravam muito distante da educação básica. E aí eu fiquei um pouco na dúvida entre álgebra e análise. E a dona Lourdes sempre me apoiando, né, na minha decisão, ela sempre deixa o aluno escolher mesmo o que ele quer trabalhar. E aí um dia, depois de várias discussões, a gente entrou num acordo e eu resolvi trabalhar com álgebra porque era a área que eu tinha mais domínio do mestrado. Eu fiz o mestrado na área de álgebra, então eu falei, não vou pegar algo que eu domino melhor, porque eu vou ter mais facilidade de fazer esse trabalho. E aí eu estou desenvolvendo esse trabalho, né? Meu trabalho funciona assim, né? Eu busquei problemas da educação básica, né? Que o pessoal precisa só para resolver com o conteúdo da educação básica. Com esse problema eu introduzo os conceitos da álgebra, de grupos, anéis, corpos, introduzo o conceito a partir de um problema da educação básica, e aí no final do problema a gente faz a ligação desse problema com um conceito novo. E depois que esse conceito é introduzido, eu volto para a educação básica de novo. Aí a gente vai na educação básica procurar
que tem lá na educação básica que esse conteúdo, por exemplo, grupo, grupo, onde está a presença desse conteúdo da educação básica. Então, eu tentei desenvolver um trabalho dessa forma, estou terminando, né? Acho que consegui ter um avanço bom, né? Pelo menos a dona Luz sempre fala que gostou muito do trabalho, então a banca também, na minha qualificação, eles elogiaram bastante, então eu acredito que eu estou conseguindo cumprir. Até eu me convenci que o trabalho está... Mas eu acho que ainda dá para fazer muita coisa, e tem muitas ideias, né, com isso. Eu acho que tem muita coisa para fazer, que eu fiz só uma parte, eu acho que agora para frente eu vou querer continuar trabalhando com isso, vou querer explorar mais. Eu acho que merecia até fazer um livro, até falei para a dona Luz, a gente fazer um livro um livro de áudio específico do curso de licenciatura, para fazer uma áudio voltada para a formação de professores. Então, esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido. Essa promessa haja um livro falando de todo isso para aquecer o professor da banca. Então é isso aí, é um prazer também conhecer o professor. Acho que já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido a oportunidade. Eu não cheguei a ler trabalhos, igual lá no América, mas eu já tinha ouvido falar e é um prazer. E antes disso, eu quero que a Cecília fale. A Cecília a outra teve a oportunidade de aprender também na pós-doc. E a Cecília, aí já me gostou trabalhar com as coisas, deu um saber. Bom dia. Minha formação também é em matemática. Eu fiz mestrado e doutorado em matemática aplicada na área de combinatória. E aí, em 2014, eu comecei a trabalhar no Instituto Federal e no ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a dona Lourdes num congresso do Instituto Federal. E desde esse momento também a dona Lourdes me conquistou, porque eu não conhecia a resolução de problemas desse jeito, eu conhecia só de polia muito pouco. E aí eu fiquei muito interessada no trabalho, porque eu trago comigo uma insatisfação muito grande com o aprendizado dos alunos. No meu instituto nós temos alunos de ensino médio e superior. Eu trabalho mais com o superior e os alunos estão chegando muito mal formados. E aí eu comecei a ver as coisas da dona Lourdes e fiquei no pé da dona Lourdes até ela conseguir me aceitar como pós-doc para poder aprender com ela. Então eu estou nova na área, ainda não conheço muita coisa, mas o que eu conheço eu já estou tentando aplicar na sala de aula e tenho conseguido resultados interessantes com os meus alunos. No momento a gente quer estudar um pouco as perspectivas do nosso grupo para ver o que eles estão, o que veio da dona Luz, o que a gente já tem, que grupos nós temos formados, que frutos já colhemos até agora. E a gente está focando nisso por enquanto. Agora a gente vai chegar no ponto crucial da gente. Está lá no Luiz. Começou a nascer aqui na Unesp, durante uma banca de mestrado, duas pessoas da banca e o meu aluno escrevia que a nossa resolução de problemas, a forma da gente trabalhar, se apresentava como uma metodologia alternativa. Uma pessoa da banca disse, não, mas não é apenas solamente uma metodologia alternativa. E a outra disse, eu acho que é muito mais. Para mim, isso é uma filosofia da educação matemática. Aquilo começou a mexer minha cabeça. Como? O que significa? Aí o Luiz apareceu como na seleção para o doutorado. E ele tem cabeça de filósofo. Ele tem aquele que zanza, escreve, você precisa segurar que escreve muito e saber o que ele pensava de uma coisa desse tipo. E querer mostrar que a nossa linha é mais do que uma metodologia que vai ensinar o professor a ensinar o aluno.
que o que a gente trabalha com conteúdos, a gente trabalha com história, a gente trabalha com métodos, a gente trabalha com problemas especificamente, a gente faz um pouco de tecnologia, todas as coisas das linhas existentes aqui são coisas que fazem parte do nosso trabalho. Então nós temos teses e dissertações as mais variadas, alguém que vai trabalhar com números racionais. Como é que o professor sabe, como é que o aluno aprende, como é que a gente ensina e o que é de novo nesta linha. Tanto que a linha da parte que a gente faz proporcionalidade, trabalha com os números racionais, a partir da ideia de razão especificamente, tem dado uns resultados bem bons mesmo. Só que são coisas dos anos 80, coisa recente ainda, e a gente trabalha. Aqui no nosso departamento, a professora Maria Bicudo mostrou como é que ela via a educação matemática como uma filosofia. E nós somos uma parte dessa educação matemática. Então o Luiz pode contar alguma coisa do que ele está fazendo, do que ele fez. Bom, já conversei com ele no carro e antes de começar eu quero agradecer porque ele aceitou vir no nosso CEP. Ei, que bom. Ele vai estar presente. Ele vai estar. Agora só falta a gente conversar com a Daiane para acertar esses detalhes. A investigação da Ana Lourdes contou de onde se originou. Eu gosto muito realmente de estudar filosofia, tanto quanto matemática, mas confesso que tenho me dedicado ultimamente mais a questões filosóficas. Inclusive depois eu quero fazer uma pergunta para você como funciona na Espanha com base em algumas argumentações. Diante da problemática que surgiu da banca, que a Ana Lourdes contou, tem um artigo que ela fez com a Norma, num Bolema, uma revista, um periódico, em que elas lançam uma interrogação: seria a resolução de problemas uma filosofia da educação matemática? E lendo esse artigo eu percebi que as respostas é sim e não. São múltiplas. E confirmei isso porque nós resolvemos fazer uma análise de discurso dos pesquisadores, tanto da resolução de problemas quanto da filosofia da educação matemática. Porque nós não temos identidade para nenhuma das duas áreas no Brasil. E pelas entrevistas percebemos que isso também acontece no cenário internacional. A gente não pode responder com certeza o que é uma filosofia da educação matemática, mas tem algumas filosofias que nos permitem pensar que a resolução de problemas tem esse caráter. E temos alguns pesquisadores, por exemplo, na Unicamp, que você esteve semana passada, um colega do Dario que estava no grupo, o Antônio Miguel, que acredita que a resolução de problemas, do jeito como nós trabalhamos, possa ser uma filosofia prática, que é um outro conceito de filosofia, que seria a filosofia aplicada. Então a gente está tendo que estudar essa abordagem de filosofia. E eu gosto muito, estou procurando abordar na minha tese, ainda não conversamos sobre, a filosofia de Michel Foucault para análise do discurso e, para dar corpo a isso, a filosofia de Spinoza. São as duas que eu mais gosto e acho que a gente pode conseguir bons resultados. Estamos trabalhando. Eu me vejo já quantas pesquisas você fez com gente de fora? Foram 8 pesquisas com pesquisadores internacionais, e a gente tem 7 nacionais. Nós enviamos para algumas pessoas, mas alguns não responderam. Então, o internacional, a gente tem muita influência dos Estados Unidos sobre a resolução de problemas. Acredito que em Portugal e na Espanha deva ser assim também, que essa questão da resolução de problemas, até porque ele comentou da heurística, que é trabalhada na Espanha, pelo que eu conheço, tem muita essa influência norte-americana. E os resultados são diversos e interessantes. Eu estou bastante curioso, não adentramos nessas análises,